aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Que alegria estar com vocês em mais um episódio. E olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que impacta diretamente a nossa sociedade. Juventude, oportunidades, inclusão e transformação social. Já já eu mostro o nosso convidado, que ele é incrível para vocês. Antes, vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É, o restaurante de comida coreana aqui de Santos. Quer saber mais? QR Code está aí na tela ou entra no machisoyo.com.br, exatamente como se escreve que está aqui no QR Code. Achou difícil? Acessa aí a nossa descrição que tem o link da Machi e aí você entrando no site da Machi, você consegue fazer o seu pedido usando o nosso cupom TAORICAST10 nos pedidos acima de R$57. Tá? Mas ó, só funciona no site deles. Quer pedir no iFood e na Kita? Também dá, mas aí não tem o nosso cupom exclusivo, tá bom? Então acessa o QR Code ou machisoyo.com.br e vai lá experimentar essas delícias da culinária coreana. Agora, bora para o nosso convidado. Nosso convidado de hoje construiu uma trajetória unindo gestão pública, desenvolvimento social e participação popular, sempre com um olhar voltado para a infância, juventude, diversidade e construção de políticas públicas mais humanas e acessíveis. Vamos entender os desafios enfrentados pelos jovens hoje, o papel dos projetos sociais, a importância do pressentimento e como ações e políticas públicas podem realmente transformar vidas. Hoje é dia de Tauricast com ele, com o Marcos Vinícius. E aí, Marcos, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olha, é um prazer ter você aqui, ó. Já tava para chamar você há muito tempo, mas, gente, eu acompanho ele nas redes sociais. Ele entendeu? Tem muita coisa pra fazer, gente. Não tem como, entendeu? Então eu falei, calma. Eu falei também, deixa eu me preparar melhor. E aí eu vou chamar ele. Eu já vi que ele tinha participado de outros podcasts, eu já tinha assistido. Eu falei, não, calma. Vai ter a hora certa. Bom, chegamos nesse momento. Chegamos. Tô aqui, hein, ó. É isso. Pra você. É isso. Bom, bora começar. E aí tem, vocês já sabem aquele clássico de pergunta do Tauricast. Bacharel em administração, com MBA em liderança estratégica e marketing estratégico e digital Business. Isso pela USP, é isso? Isso mesmo. Isso. Cara, por que administração? Bom, a administração entrou na minha vida, na verdade. Eu não coloquei, mas eu iniciei minha graduação com Direito. Então eu fiz um período de Direito. E dentro da minha área, da minha profissão, né, que eu fui trabalhando, né, das empresas, calhou que eu fui trabalhar num banco, e desse banco, o que mais eles precisavam que eu tivesse de habilidade estava ligado à administração. Falei, bom, então vamos lá para administração, que é aquela faculdade que todo mundo fala assim, não sabe o que quer, vai fazer administração, não sei o quê, e não é bem assim o negócio. Não é, porque deve ser dificílimo. Não é nada fácil. Claro que não. Mas foi onde eu me encontrei. E aí, acredito, né, eu que daí pra frente eu comecei a deslanchar minha carreira profissional também. Entendi. Mas ainda quero terminar direito, tá? Porque eu sou fascinado por direito também. Entendi. E é isso com quantos anos? Isso, olha, a administração já foi com 27 anos. Entendi. Mas e aí ficou trabalhando no banco por quanto tempo? Eu saí logo do banco, não fiquei muito mais. Mas eu saí porque eu já fui assumir um cargo de gerência aqui em Santos. Então eu estava em São Paulo na época, então daí eu vim para Santos, assumi um cargo de gerência aqui, numa instituição da área da saúde. Sim. E aí foi onde começou as minhas oportunidades. Aí, enfim, fui deslanchando minha carreira mesmo, né? Porque daí eu consegui aplicar tudo que eu aprendi da faculdade. Sim. Eu estava aplicando dentro da empresa. Entendi. E bom, antes de cargos e projetos, eu queria entender como é que surgiu o olhar para o social. Em que momento isso entra na tua vida? Eu acredito, e hoje é muito engraçado quando alguém me faz uma pergunta como essa, porque eu nunca tive a percepção de que eu tava fazendo alguma coisa para alguém na minha vida. Quando eu sou de São Paulo, vim para Santos muito novo, 16 anos, mas, né, ali adolescente. E era uma cidade que eu não conhecia, não entendia. Todos nós sabemos que em São Paulo é muito mais avançado, né, culturalmente, estruturalmente. Enfim, as pessoas não têm tempo em São Paulo para ficar, né, conversando sobre a vida do outro, né? Não que aqui tenha mais assim, entendeu? Mas assim, lá, tipo, o negócio anda muito mais rápido.
Quando eu chego em Santos, eu já dentro da minha escola, eu já tinha alguns projetos que estavam ligados ao que hoje é o projeto de vida. E aí eu chego na minha escola do ensino médio, eu vejo que aquilo era uma oportunidade que faltava aqui. Então, e aí, por que esse gancho? Porque eu tinha 16 anos na época, e aí eu desenvolvi dentro da minha escola do ensino médio um projeto para trazer pessoas para falar sobre currículo, mercado de trabalho, gravidez na adolescência, para falar sobre, na época, DST/AIDS, enfim, para falar sobre diversos assuntos que não é comum nós falarmos no dia a dia, e levei para dentro da escola. Levei para o diretor e falei assim, diretor, posso trazer para palestrante para isso? Ela olhou pra minha cara e falou assim, pode. Só que aí, eu tava com uma outra ideia que eu jamais imaginei que eu tava fazendo isso. Eu falei assim, tá, mas seria legal se eu não fizesse aqui dentro da sala de aula. Porque aqui dentro as pessoas não vão prestar atenção. Eu nem sabia o que era metodologia ativa, por exemplo, naquela época. Tava só fazendo. Falei, vamos fazer um evento no Sesc. Ah, Marcos, mas como é que você vai fazer um evento no Sesc? Não, eu vou lá. Bati na porta do Sesc, para a direção do Sesc, né, da gerência, e eles me autorizaram a usar o auditório deles. Então, uma vez por mês, eu levava esse conteúdo e levava todos os alunos da escola para dentro do Sesc para uma palestra diferente. Isso com 16 anos? Com 16 anos. Você tá de boca aberta? Além disso, próximo aos meus 18 anos, e eu tava assim, entendendo o que era viver, né? Imagina. Hoje eu tô com 35 anos, faz quase 20 anos isso. Assim, eu estudava numa escola na beira da praia, então muito perto ali do tudo. Aí, do nada, eu vejo lá na internet, eu vejo uma amostra do Ministério da Saúde falando sobre prevenção e educação. O nome do projeto era Prevenção e Educação, inclusive. E me inscrevi nessa amostra porque eu queria apresentar o projeto. Eu fui contemplado para ir para Florianópolis em 2008 para apresentar o projeto para o Ministério da Saúde, com tudo pago pelo governo federal, na época, tudo. E fui para lá, fiquei uma semana lá em Florianópolis, apresentei tanto na mostra como no congresso também, para todo mundo poder entender um pouquinho o que a gente estava fazendo em Santos. Caramba. Isso foi em 2008. Jamais imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. Então, assim, minha vida, óbvio, foi seguindo vários caminhos e tudo mais aí pra frente. E aí, quando eu me deparo hoje eu entendi que aquilo que eu fiz lá atrás, eu já estava trabalhando voltado a um olhar para a pessoa, para um olhar para, né, Sim. Para outras questões que não são tão atuais ou tão discutidas assim no dia a dia, mas eu estava levando esse conteúdo para lá. Cara, que legal, porque a gente tá falando de 2008, gente. Faz tipo bem. assim, gravidez na adolescência. Pô, já tava falando naquela época, DST. Sim. Pô, hoje em dia você fala que você... Ai, gente, aí sou eu, tá bom? Hoje em dia você fala que você vai levar uma palestra de DST pra dentro de uma escola, meu Deus do céu, parece que o povo quer ter um treco. Então. E é saúde pública. É literalmente saúde pública, não é mais nada disso, é só saúde pública. É isso, e a gente não tava falando nada demais, a gente tá falando só sobre o trabalho de prevenção, porque naquela época, como não era muito discutido esse assunto, e até hoje ainda não é, sim. Mas hoje existe um olhar ainda maior. Mas naquela época não era tão discutido esses assuntos. Os índices de gravidez na adolescência eram enormes. Os índices de contaminação por ISTs eram gigantes. Então, assim, não é que diminuiu consideravelmente, não fui eu que revolucionei o mundo, não é isso. Mas é uma perspectiva assim, que da minha história, do que eu já via, porque eu já estava ali. Minha mãe é da área da saúde, então isso ajuda também, mas assim, a gente sempre teve esse papo muito aberto também. Mas assim, dentro da minha escola, em São Paulo, já falava-se sobre isso. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu falei assim, putz, por que aqui não fala, né? Diversas outras questões, sim. Eu pensava assim, por que não? E assim, eu levei gente muito especialista, gente de São Paulo, o CIE, na época, foi meu parceiro, para fazer currículo do pessoal que estava ali na escola. E era um projeto engajado mesmo. Entendi, nossa, muito legal. Gente, eu adorei, tá vendo? Tem coisa que a gente não acha, entendeu? Ali na internet. E não tá, acho, na internet entendeu? isso. Diamante. Ali,
Aquele meme, né? Achei diamante, né? Além de ouro. E bom, tá, então a gente fala desse projeto lá em 2008. Sim. E aí, bom, vamos passando o tempo, a gente chega agora. E aí você tá como coordenador da Infância e Juventude dentro da Prefeitura de Santos. Isso mesmo. Tá, como é que... Eu acho que antes de falar do cargo, mas como é que a parte pública entra na sua vida? Nem eu sei. Sendo muito sincero, assim, nem eu sei. Na verdade, desde que eu me entendi, comecei a entender os caminhos que eu tinha que percorrer pelo município, eu estava atuando dentro da Universidade da São Judas, não tem problema nenhum falar. Eu era um profissional de lá e nós fazíamos muitas sessões de espaço para a prefeitura. Né? E nisso a gente vai conhecendo as pessoas e tudo mais. Na época eu conheci a então vice-prefeita Renata Bravo. E ela foi levando a equipe da prefeitura sempre levou os eventos para lá. E eu comecei a participar desses eventos, estar ali presente, dando suporte mesmo. Fazendo aquilo que eu também sei fazer, que é: oi, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Sim. Era o meu papel institucional. De lá para cá, eu saio da São Judas e eu ingresso como profissional na Associação Comercial de Santos. E aí eu venho para a Associação Comercial de Santos para trabalhar na área de eventos, de comunicação. E aí, na Associação Comercial, existe uma aproximação muito grande com o poder público. E foi onde começou também eu comecei a me aproximar da política pública. E olhar, entender o que é política pública e tudo mais. E aí, meados ali de 2024, finalzinho de 2024, comecinho de 2025, me vem esse convite, né? Então, assim, foi quando... eu vou te falar uma coisa, assim, antes, se eu falasse pra você assim, nossa, eu super entendi o que era a coordenadoria, que existia uma pasta para isso, tudo mais, diversas ações. Mas eu, Marcos, não conhecia tanto. Fui conhecendo ao longo do tempo com as pessoas que foram passando por mim. Eu já estava no núcleo jovem da Associação Comercial, que já tinha uma parceria com a coordenadoria na época, então isso facilitou bastante coisa. E aí me veio o convite para poder aceitar esse desafio. E aí quando veio o convite, na hora eu nem esbravejei, nem nada, eu aceitei, sem nem saber o que eu estava fazendo. Às vezes, talvez, né, Renata? Não, mentira. Mas de verdade, assim, eu só não entendi o tamanho do desafio. Entendi. Que hoje eu sei o tamanho do meu desafio, né? Hoje eu sei o que preciso levar, e aí é onde conecta todas as coisas. Aí é onde, por isso que hoje eu olho para 2008, que eu levava um conteúdo para uma sala, para duas salas de 40, 50 pessoas. Hoje é para muito mais de 80 mil, sim. Entendeu? Que a gente tem que levar a informação, né? Então, as coisas vão se conectando. Então, para mim, foi nesse caminho que chegou a vida pública para mim. Entendi. Né? E de lá para cá, hoje, agora estou, né, nessa vida pública também. E aí, o que exatamente faz a Coordenadoria de Infância e Juventude da Prefeitura de Santos? Vamos lá. Hoje nós trabalhamos para a construção e fortalecimento das políticas públicas que existem no município, que estão voltadas para a pauta da infância. E a infância a gente contempla já a primeira infância, a infância como um todo e a adolescência e a juventude, né? A juventude ela começa dos 15 e vai até seus 29 anos. Então, eu brinco, né, em todos os lugares que eu vou, que eu trabalho para quem está acabando de nascer, então para o zero, o recém-nascido, até os 29 anos. Depois disso, acabou minha pauta, talvez a pessoa idosa. Mentira. Então, é uma pauta extensa em faixa etária, vamos colocar assim. Mas é uma construção de política pública. O que a gente faz? A gente promove programas dentro do município, como, por exemplo, a primeira infância. Nós temos um programa que estamos implementando junto com a Urbana 95 para poder levar os 5 básicos para dentro das nossas unidades de escolas, na unidade de saúde, dos serviços de assistência social também, que
utilizam métodos básicos para poder fortalecer os vínculos familiares, porque existe um estudo internacional que fala que de 0 aos 5 anos, tudo aquilo que a gente promove para uma criança, essa criança vai refletir isso ao longo da vida dela. Então, é o simples fácil de abraçar a criança, entender, acolher, né? Não muitas vezes o que a gente faz, todos nós fazemos, a instituição tá enchendo o meu saco, né? Enfim, não, mas assim, a gente tem que colocar isso, né? O porquê que a criança está chorando, entender o real significado de tudo isso, mas é um gesto de carinho. Isso muda, neurologicamente falando, o desenvolver da vida dela. Então, essa é uma política pública que nós estamos implementando no município. E aí, a diferença é porque ainda não é algo permanente. Então, a política pública está sendo implementada e isso vai ser uma construção ao longo dos anos. Pois bem, aí quando a gente vira para adolescência, a gente precisa falar sobre programas que estão voltados o combate à exploração tanto sexual, né, o abuso sexual infanto-juvenil, como também o trabalho infanto-juvenil também. Então a gente precisa falar sobre isso. Então existem alguns programas que nós fazemos esse trabalho de conscientização, porque o poder público ele faz as coisas, faz as ações, promove ações, discussões, mas não é só o poder público que precisa participar disso. A sociedade ela precisa também contribuir, porque não adianta eu lá, lindo e maravilhoso, né, falar sobre um monte de pauta e se as pessoas não se sensibilizam com isso. Então, esses programas, essas ações, né, campanhas que nós estamos fazendo, passa pela coordenadoria também. E quando a gente fala de juventude, temos diversos programas inclusivos. Por exemplo, para incluir o jovem no mercado de trabalho. Então, o jovem aprendiz, o que está acontecendo dentro dos programas de aprendizagem, né, dos sistemas de aprendizagem que a gente tem no município, para onde estamos alocando, o que a gente consegue ajudar, o que a gente consegue aprimorar, estar juntos ali, mostrar para o jovem, falar, olha, isso aqui é uma oportunidade, né? Existe o ID Jovem, que é um programa do governo federal, que os jovens não conhecem, todos eles que estão cadastrados no CadÚnico, eles podem viajar o Brasil de graça com o ID Jovem, entendeu? Eles têm acesso a uma sala de cinema que ele acredita que não é para ele, né? Porque quem está no CadÚnico, ele está geralmente em alguma situação de vulnerabilidade ou se sente uma vulnerabilidade. E a gente precisa apoiar que ele tem espaço dentro da sociedade também. Então, ele tem desconto no teatro, ele tem desconto no cinema, ele tem acesso a tudo isso através desse ID Jovem, que é um programa do governo federal, que é importante, é uma política pública federal. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazendo ao longo do nosso trabalho. Cara, muito legal. E aí, bom, Santos, qual é a maior dificuldade que a juventude santista enfrenta hoje em dia? O que você pode me falar? Olha, a maior dificuldade eu não sei nem se é a maior dificuldade. Eu acredito que assim, primeiro o jovem, hoje eu falo jovem porque eu já não tô mais na idade ali dos, entendeu? Dos 29. Passou dos 29, né? Já revelei minha idade antes, então, droga. Brincadeira. Mas assim, eu acredito muito de que o jovem hoje ele precisa entender que em Santos existe oportunidade para ele. Então, e aí um olhar Marcos, né? O meu olhar é assim, eu entendo que ele hoje, ele vai estudando na sua escola, no seu ensino médio, e acredita que não existe oportunidade para ele, que ele tem que ir para São Paulo trabalhar. Basicamente é isso, e que tô nem aí pro que acontece na cidade, não preciso participar de movimento social, não preciso participar de conselho, não preciso fazer nada. Imagina, a cidade é isso, não preciso me preocupar com quem eu vou votar. Para mim, essa é a maior dificuldade do jovem hoje, é entender onde ele pertence, gerar esse senso de pertencimento dentro do município. Porque todas as ações que a gente faz para todas as pessoas. Então, ele precisa entender onde ele está inserido nesse cenário também. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Mas a gente tem que ir mudando isso. A gente tem programas para poder ir fazendo com que essa bolha, né, se estoure, porque precisa estourar, porque a gente tem o maior porto da América Latina, as maiores oportunidades no mercado de trabalho aqui,
né? As mesmas empresas que estão em São Paulo, grandes delas estão aqui também. Por que eu preciso subir a serra para fazer faculdade? Sendo que eu tenho faculdade de qualidade aqui, faculdades muito boas aqui. Então, esse é o senso. Mas a gente sabe que, né, em São Paulo a vida é diferente, né? A vida noturna é diferente, que isso faz com que também ele se sinta mais atraído. Posso fazer uma provocação? Pode. Você não acha também que a gente ter aquele... A gente traz aquele negócio, né, Santos? A melhor cidade para se viver depois dos 60 anos. Ai, Santos, né? Não vou ser tão pejorativo como as pessoas são com a frase, mas Santos, nossa, tem muito idosos. Santos é uma cidade mais idosa. Aí, né, a gente sempre escuta algumas coisas que a gente não pode falar se é verdade ou não, mas, por exemplo, eu gosto de falar que é um dos mitos de Santos, né, que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei se é isso ou não, mas a concha acústica ficou fechada há muito tempo, porque a galera que mora na frente da praia, que é um pouco mais velha, nunca deixou ela funcionar. Você não acha que isso manda a galera pra São Paulo? Tira a gente daqui? Tipo, não, eu não quero viver isso. Não quero. Eu quero ser mais ativo, eu quero poder ir ali e uma manifestação cultural, ter ali um show e tudo mais. Não tem isso também? Lembra que eu falei do pertencimento? Isso está muito ligado a isso, porque assim... e vamos e convenhamos, né? Nossa cidade, ela tem um quesito conservador muito alto. Não é para a questão do jovem, é para diversas pautas, né? Então, assim, e aí, eu vou até tomar cuidado pra, né, nesse papo, mas assim, Santos é uma cidade maravilhosa, tem uma qualidade de vida incrível. Eu amo, não fale A de Santos, né? Mas quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27, então. Você tem 27 anos, você é um jovem. Mas, no sentido que eu quero ir, é assim, ter uma qualidade de vida para se aposentar. É isso que é visto muito para fora. Sim. Tem muita gente que vem de São Paulo e fala assim, eu quero morar na praia, vou vir morar em Santos. Não, muito, entendeu? Muito, sim. E tá tudo bem as pessoas virem morar aqui, entendeu? Mas, e aí é o trabalho que a gente precisa fazer, e através de todos nós, e não é o Marcos que tem que fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, é mostrar que existe atividades culturais para todo mundo. Então tem show, temos que ocupar a concha acústica, né, se a gente está respeitando as pessoas, respeitando as regras, por que não utilizar o equipamento? Sim. Por que não fazer? É que tem gente que vai de um grau leve para um extremo muito grande e aí acaba prejudicando toda uma outra cadeia, né? Então, cadeia de pessoas que talvez queriam utilizar aquele espaço. Então, assim, por exemplo, as corridas. Santos está sendo conhecida muito pelas corridas que nós temos na nossa cidade. Corrida está linkada a um público jovem, né? Um público ali na fase mais adulta, mas é um público jovem também. E tá super legal quando a gente fala isso, porque isso mostra que, assim, Santos está mudando de um paradoxo todo e evoluindo. Então, assim, a gente está tendo uma rua gastronômica onde tem diversos restaurantes, bares, que as pessoas podem ir lá se divertir, escutar uma música e tudo mais, dentro do que é permitido. Não é para ficar baderna, né? Porque não dá, nem aqui, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Porque nós vivemos em sociedade. Sim. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ocupar. Mas, já te falo, tá na hora também da gente parar de falar que Santos é uma cidade para pessoas mais velhas ou pessoas... É uma cidade para todas as pessoas. Exatamente. Entendeu? É uma cidade para todo mundo. Assim, para quem quer ser criança em Santos, precisa ocupar a Avenida da Praia, brincando. É para ocupar, é para isso que a gente tem que trabalhar, é para isso que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia. E sabe que é muito legal? Sabe onde a gente vê exatamente esses dois públicos? E aí falando da galera, da criança e dos idosos, quando você vai num domingo na Fonte do Sapo. É isso. Cara, enquanto tem um monte de pessoas mais velhas dançando ali um bolero, e vai do forró, sempre tem alguma coisa diferente. Cara, a criançada inteira tá ali dando volta na Fonte do Sapo, comendo pipoca, sorvete, tudo mais. Cara, você olha os dois extremos que a gente tá falando aqui agora, é exatamente isso.
E é dois públicos ocupando o mesmo espaço, né? E precisamos fazer com que isso aconteça em mais locais da cidade, porque toda criança vai virar jovem, todo jovem vai virar um adulto e todo adulto vai virar uma pessoa idosa. Sim. Ponto. Entendeu? Então, assim, como nós fazemos para que a nossa cidade ela seja para todas as pessoas? Esse é o grande desafio. Né? O desafio não é só do poder público, mas é de toda uma sociedade, porque as pessoas precisam entender que a geração mudou, é uma dificuldade entender que as gerações mudaram, é uma dificuldade entender que algumas coisas não acontecem como há algum tempo atrás, né? Que a cultura da nossa cidade também está mudando, né? A Santos já deixou de ser uma cidade pequena, a Santos é uma cidade grande. Exatamente. Então, assim, e vai começar a se comportar cada vez mais como uma cidade grande. Exatamente. Gente, a gente entrou aqui num papo que a gente cabeça. vai, viu? Exatamente. Você acha que falta pessoas participando das políticas públicas? E aí eu digo, não dentro da política pública em si. Então, vamos dizer um evento que seja ali pro jovem falando sobre gravidez na adolescência. Tal. Mas eu digo assim, toda uma sociedade. Porque assim, eu olho e às vezes eu sinto falta de todo santista tá participando de alguma coisa da cidade. Eu não sei se é porque realmente em território a gente é menor, então, tanto que a gente brinca. Você vai da ponta da praia ao emissário de bicicleta. Se você quiser ir no centro, você vai no centro de bicicleta. Vai pedalar um pouco mais, mas você vai no centro de bicicleta. Uma coisa que não tem como você sair de São Paulo, lá não sei de onde, para ir para um centro de bicicleta, por exemplo. Você acha que falta santista participando da vida pública da cidade? Falta. E aí a vida pública, eu entendi bem o contexto que você falou, mas assim, participar das ações do que acontece na cidade. Falta. E falta. Porque é o que a gente estava falando. Existe vários extremos. Extremo não leva nada a lugar nenhum. Ponto. Entendeu? Então, assim, existe o show, vamos colocar, o show no final do ano lá no Gonzaga, né? Que a gente sempre traz uma atração lá super legal. Todo mundo participa. Poxa, mas isso é um dia. É um dia que a cidade está lotada de turistas, a cidade está abarrotada de turista. Então, assim, falta as pessoas terem pertencimento. Então, por exemplo, no centro. A vida no centro está retomando. As pessoas precisam ocupar de novo o centro de Santos. O centro de Santos é lindo. Ele é maravilhoso, ele é encantador. Né? Não é só quando está ali tendo o Natal Criativo, mas nós cada vez mais estamos promovendo eventos e ações lá no centro também. Para quê? Para que a gente consiga integrar a cidade. Você fala da questão do território, mas não é só a questão do território. É porque santista é bairrista. Então, se eu moro na Ponta Praia, eu só vivo na Ponta Praia. Preguiça, sim. Pra que eu vou lá pro centro? Não, imagina que eu vou no centro. Né? É só brincadeira, obviamente, mas assim, pode ser verdade. Pode, porque tem gente que gente, não vem não. Entendeu? Mas assim, a gente tem que ocupar. Tem gente na Zona Noroeste que não sai da Zona Noroeste. Tem gente dos morros que não sai dos morros. Por que a gente não pode ir ocupando os espaços? E quando a gente começa a ocupar os espaços, então assim, vai ter uma peça no Teatro Municipal, por exemplo. Poxa, ela é para todas as pessoas. Tem peça que às vezes é vazia. Isso é cultura. Cultura. Tem gente aqui em Santos que prefere ir para São Paulo para uma atividade cultural, por exemplo, do que usar da própria cidade. Por que isso acontece? Acho que nunca paramos para pensar nisso e a gente precisa parar para pensar nisso. E não é culpa do poder público, não é culpa de A, B, C ou D. É algo que nós todos precisamos refletir. Porque a gente precisa participar da nossa cidade. Tem muita coisa. Santos é premiada no cinema, é premiada em produções artísticas, é premiada em trocentos milhões de coisas. Eu fiz o curso de cinema da prefeitura que acontece ali no Teatro Municipal, no MIS. No MIS. Cara, quando eu fiquei sabendo de todo o festival que acontecia em Santos, eu fiz assim, ó. Porque eu não sabia. Então, as pessoas não sabem. As pessoas... Eu não sei onde está essa falha de uma comunicação gigantesca. Que assim, as pessoas não sabem o que acontece na cidade. Não sabem o que acontece no Festival
do Miss, não sabe o que acontece, o geek. Daí, quando tá vendo acontecer, mas eu não tava nem sabendo o que estava acontecendo, entendeu? Mas tá acontecendo, tá espalhado pela cidade. Nós estamos vivendo num tempo onde é mais importante para nós ficar olhando para a tela do celular, mesmo quando nós estamos andando na rua. Então a gente não olha para os lados do que está acontecendo. Só que a vida, ela acontece no movimento, na presencialidade, no dia a dia, ali no tete a tete, né? O celular, bacana, a gente não vai mudar isso, não, sim. Entendeu? Mas a gente precisa também olhar para o lado. Eu acho que é esse movimento que a gente precisa começar a trabalhar também. A gente está falando sobre ocupar espaços, eventos e tudo mais. E aí, eu vou entrar já nisso que eu já queria trazer pra gente. E aí a gente fala um pouco mais, mas eu já quero trazer falando da parte de eventos, né? Bom. Você atua com LGBT, assim que se fala? Isso, com LGBT. Que é o Conselho LGBT, é isso? Conselho Municipal de Políticas LGBT de da Prefeitura de Santos. É da cidade. Da cidade. Isso. Ah, tá bom. É da cidade. Da cidade. E aí você é presidente, é isso? Sou presidente. Presidente. Bom, o que eu queria trazer? Isso tá até acontecendo agora, em São Paulo, sobre a parada LGBT. Sim. Que estão querendo que não seja mais na Avenida Paulista, estão fazendo um monte de coisa. A Pablo veio reclamar que não estava tendo patrocínio e tudo mais. Bom, Santos começou a ter a sua parada LGBT. E aí, o que me deixa muito indignado e triste, é óbvio que a gente sabe que muitos dos é preconceito. Muito disso tá? A gente sabe disso e tudo mais. Mas, pô, quando tem a festa de Portugal, que já vai vir agora, é lindo, maravilhoso. Ai, gente, os portugueses, os ancestrais, que a cidade é linda, você vai pra Lisboa, vai no centro, lembra de Santos e tal. Ai, vai ter não sei o quê, o Festival Geek. O Festival Geek, pô, mó legal, né, super-herói, essas coisas. Vai ter a parada LGBT. Eu não vejo que tem necessidade. Mas pra quê? Todo mundo é igual. Como é que lida com isso? Porque pra mim, é assim, eu falo que eu jamais, tá? E eu tenho até medo de pagar minha língua. Mas eu falo que jamais eu acho que eu trabalharia ou seria vereador, deputado. Eu acho que não sei se eu conseguiria trabalhar numa vida pública, né? Porque pra mim é muito estressante. É muito estressante. Eu me estresso lendo, eu imagino o estresse que deve ser trabalhar pra tentar mudar as pessoas, um sistema que é muito complicado. E aí, como é pra você e como é que você, estando lá no conselho, lida com isso? Porque é isso, entendeu? Eu trouxe 2 tipos de exemplos, tá? Que é a Festa Portuguesa Festival Geek. Gente, os 2 são maravilhosos. Minha mãe ama ir no... Pelo amor de Deus, minha amiga produz a festa Entendeu? portuguesa. Entendeu? Minha mãe ama a Festa Portuguesa. Todo ano a gente vai. Sim, sim. Meu irmão mora em Portugal, então minha mãe vai visitar meu irmão e... Enfim, aí vai na festa, manda foto, liga pro meu irmão pra mostrar o que tá acontecendo e tudo mais. Mas aí quando vem a parada LGBT, parece que é um monstro, né? Enfim. Como é que a gente conversa sobre isso com uma sociedade e como é que a gente muda esse olhar? A partir da onde a gente deve agir? Tá, vamos lá. Os exemplos que você trouxe são de grandes festas que acontecem há muito tempo, são reconhecidas, enfim. Isso é uma delícia de participar. E o que acontece? Elas têm muito recurso, tá? Isso é um fato, para poder fazer e tudo mais, é lindo e maravilhoso. Quando a gente trata da questão LGBT, nós temos o principal viés, que é o preconceito. E aí, quando a gente olha pelo conselho, por exemplo, a gente entende que Santos existe um grande desafio, e não é só Santos, mas é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro, existe um grande desafio para que entenda, e aí você falou uma coisa assim, né, porque não precisa, porque somos todos iguais. Mas a gente precisa parar de entender isso, porque nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes. A única semelhança que nós temos é que nós somos todos diferentes. E quando a gente entender isso, a sociedade entender essa ideia e entender que minimamente as pessoas precisam ser respeitadas, as coisas começam a mudar.
Por que que eu tô falando isso? Porque quando estão falando da parada, obviamente, existem diversas questões políticas, ideológicas, tarará, entendeu? Mas, assim, quando a gente tá falando desse assunto, as pessoas estão simplesmente atacando as pessoas que não têm nada a ver com a ideologia que ela acredita. Eu posso ser evangélico, um homem gay e fazer o que eu quiser. Existe. Não vou nem falar da questão do livre-arbítrio, mas assim, existe assim, o que eu sou livre, o que eu sinto, o que eu tenho vontade, o que eu quero fazer. Isso é a minha vida. Isso é a vida privada. Desde que eu não desrespeite o outro. Desde que eu não ultrapasse essa linha que existe para o outro. Então, isso, para mim, eu, Marcos, entendo isso muito bem. Muitas pessoas entendem isso muito bem. O problema são as outras pessoas que não entendem isso e não sabem que existe essa linha. Então, assim, precisa atacar o outro para se sentir respeitado. Então, esse é um grande problema que a gente tem na nossa sociedade. O Brasil é o país que mais mata mulheres e homens trans no mundo. Quando é que a gente vai entender que nós precisamos construir políticas públicas para essa população? Ah, mas eles não precisam. Lógico que precisam. Lógico que precisam. Sabe por quê? Porque, além de tudo, é um país que consome muito o produto que vem advento dessa população, que é a prostituição. Entendeu? Olha, como equilibrar isso? Então eu sei, você tá brigando com a população que consome, que fornece um serviço que é muito utilizado. Tem um erro aí. Sim. Não fecha essa conta, né? E quando a gente fala de uma pauta pela diversidade, nós temos que entender que o mundo mudou, as pessoas mudaram, as pessoas elas têm o direito e com toda certeza devem exigir esse direito de ser quem elas são, ser respeitadas como elas querem ser na vida delas. E não é o outro que vai fazer isso mudar. Desculpa, não é alguém virar pra mim e falar assim, a partir de hoje você não pode mais ser gay e tá tudo bem. Não. Não vai mudar a minha essência, quem eu sou. Isso não muda, né? Mas a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Que é isso, uma pauta que, vendo a questão da parada até de São Paulo, é isso. As pessoas querem pegar um problema, monetizar sobre ele. Então elas pegam esse tema, monetizam sobre esse tema. Estamos em período eleitoral, né? Pré-eleições. Então isso vai acontecer até as eleições, né? Só que assim, e aí, sendo muito prático, mesmo que não fosse inconstitucional, porque é inconstitucional o projeto de lei que está em São Paulo, até mesmo pessoas da ala conservadora pensariam duas vezes se não manteriam a parada ali. Por quê? Porque é um dos maiores eventos do país. Movimenta a economia em sei lá quantos milhões em um dia. Né? Em um dia de evento. Né? Se eu não me engano, chutâmetro aqui, mas se não me engano, movimenta mais dinheiro na cidade de São Paulo do que a própria Fórmula 1. Entendeu? Então, assim, vai querer mesmo parar de ganhar esse dinheirinho ali? Porque isso gera imposto, isso gera serviço, isso gera trabalho. Então, assim, é só por uma ideologia, né, do que você acredita que não pode ter, porque crianças vão virar gays, porque tá aí na... Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. E não é isso que vai transformar a vida de alguém. Nós, muito pelo contrário, nós precisamos cuidar para que as pessoas elas entendam que existe diferença. Outro dia, estou juntando vários assuntos, mas que faz muito sentido. Minha sobrinha virou para mim e falou assim, eles me chamam de Iá, por que X? Mas ela virou e me falou assim, Iá, eu tava levando ela pra escola, ela falou assim, Iá, tem uma menina na minha escola que ela saiu da escola, ela não quer mais estudar lá.
Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque as pessoas, os meninos, ficavam zoando muito ela. Não, mas por quê? Ficavam chamando ela de pretinha, de neguinha. Desculpem todos esses termos, tá? Mas isso é uma história que eu tô contando. De uma criança de 10 anos de idade, tá? E ela refletindo isso comigo dentro do carro. 10 anos de idade, ela refletindo isso comigo dentro do carro. E eu não gostei da atitude deles. Nesse nível, tá? Eu, sério? Ela falou, sério. Não gostei. Fui e falei para as professoras. Fui e falei para todo mundo. E falei para ela. Ela não tinha que deixar de ir para a escola, não. Como é que ela ia deixar de estudar comigo? De ser minha amiga por conta disso? Eu fiquei, juro, eu tô me emocionando falar isso, porque é uma menina de 10 anos de idade que eu levo pra dentro da minha casa, ou não sei como ela vê esse exemplo, que ela precisa entender que as pessoas são diferentes e que ela precisa respeitar as pessoas. E olha a consciência que essa menina gera, e quando a gente fala com uma criança, a gente fala que nós precisamos respeitar o outro, é isso. Porque sabe o que o menino, e aí eu fui atrás, eu fui entender, os meninos eles ficavam quase batendo na menina dentro da escola. Nossa, meu Deus. É uma questão quase de violência. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. A gente viu o caso repercutiu nacionalmente, dos meninos que estupraram as meninas lá no Rio de Janeiro. Jovens, é isso que é legal? É isso que é bom? Então, são essas reflexões. Ao invés de ficar se preocupando se as pessoas são quem elas são, Sim. talvez a gente deveria se preocupar com o que a gente está levando para dentro das pautas. Quais são as políticas públicas? O que a gente está realmente falando para as pessoas? A gente está se importando com as pessoas ou a gente só quer monetizar, gerar conteúdo? Então, é algo de a se pensar para todas as pessoas. Todo mundo pensar sobre, né? E assim, não adianta ninguém falar também que não é preconceituoso, porque todo mundo é. Todos nós somos. Todos nós somos. Todos nós temos os nossos preconceitos dentro de nós. Mas o que preconceitos, enfim, suas ideologias, tudo mais. Mas a gente precisa aprender a respeitar o outro. E trabalhar para que o outro se sinta bem em qualquer espaço que esteja. E eu trouxe isso porque, assim, né? Eu até falei, eu não sei se eu conseguiria, né? Mas, cara, até outro dia, a galera lá no Congresso, Erika Hilton, enfim, todo mundo, tava tendo que lutar pro casamento gay não acabar, sendo uma coisa que é isso que você trouxe. É inconstitucional. Isso, perfeito, obrigado. E aí, cara, a galera tava tendo que discutir isso de novo. Uma coisa que o STF já tinha em 2011, se eu não me engano, é isso, né? Eu acho que é 2011. 2011, isso mesmo. Não é uma loucura? E como é que vocês aguentam, gente? Porque eu não sei. Nem eu, na verdade. Mas, na verdade, assim, não é questão de aguentar, não. Nós tentamos fazer a construção. Eu, particularmente, né, tenho essa visão de fazer a construção do inverso. Preciso mostrar pro outro que, né, existe as diferenças das pessoas. Não é porque a pessoa é XYZ que ela tem que sentar no canto da sala, ela não vai sentar ali junto com os outros, com os demais. Independente se você tem 0 ou se você tem bilhões de reais, você é uma pessoa, você é um ser humano. A sua vida é isso. Não é o quanto ela vale, entendeu? A vida de todo mundo vale muito, entende? Então, assim, é muito desafiador quando a gente fala sobre tudo isso, porque as pessoas elas estão muito mais preocupadas com quem tem mais poder, e o poder está ligado a dinheiro, né, do que quando a gente pensa em pessoas que estão ali precisam mudar a sua realidade e transformar essas realidades. E aí, quando a gente não transforma essas realidades, outras coisas acontecem. O índice de criminalidade aumenta, porque as pessoas vão achar oportunidade de onde? Em quem acolhe. Né? As pessoas elas vão para a prostituição, elas vão para o trabalho infantil, né? Elas são exploradas. Então, assim, acabou essa era. As pessoas vão entender que acabou. Então, assim, não adianta vir discutir se o casamento gay
é legal ou não. Cara, não é você que tá casando com outra pessoa. Exatamente, né? Aquele meme, né, é, você é contra o casamento gay? Sim, mas algum gay te pediu em casamento? Entendeu? Tipo, é só falar não, né? Ué, É isso, se você não quer, não casa. não casa, exatamente. É isso, e até entre a comunidade LGBT acontece isso. Não quer casar, não vai casar. Exatamente, se o povo Entendeu? soubesse que nem a comunidade hoje em dia tá querendo casar. É isso, entendeu? Porque não é o papel que muda. Exatamente. O papel é uma institucionalização de um afeto. E é uma importância também de quando você tá num relacionamento sério, você casa, de ter toda a parte legal se acontece alguma coisa com outro parceiro e tudo mais, né? Ali uma segurança de tudo que vocês construíram juntos também. Exato. Tem esse papel, mas é exatamente isso que a gente tá conversando. Exato, porque assim, é o que você falou e é o que eu já vi vários vídeos, assim, você não quer só não casar. Por que você tem que se meter na vida do outro? Eu não entendo nesse isso também. sentido? Tem nada, não conecta, na minha cabeça não conecta. E eu tô falando aqui muito como Marcos mesmo. Sim. Não é nem tirando todos os cargos, Sim, mas sim. é Marcos mesmo, porque não conecta na minha cabeça. Porque eu quero ser quem eu sou, vou continuar sendo quem eu sou. Exatamente. Bom, queria trazer um assunto, né? Eu acho que a gente tá falando já de preconceito e tudo mais, mas eu acho que nosso assunto tá cada vez ficando mais sério, né? Mas tudo bem. Bom, você tá ali coordenando, né, a parte de infância e juventude da Prefeitura de Santos. Mas também é presidente do Conselho LGBT da cidade, né? Um homem gay. Como é isso? E o preconceito com tudo que a gente já sabe? E eu nem preciso falar pra vocês que vocês também já imaginam, todo mundo já sabe. Como é isso? E eu acho que a melhor pergunta é, como é que é estar nas duas pastas? Olha, Vê, pra mim, de verdade, tá? Eu olho isso com a maior naturalidade do mundo. Porque não é o fato de eu ser um homem gay que me colocou no meu cargo, né? Que me fez entender esse convite. Não é esse fato. É o fato de que eu construí minha carreira, construí minha vida profissional para ocupar, né? Estou presidente do conselho, não é porque estou presidente do conselho que eu sou o maior militante, que eu sou a pessoa que vai lá, vai gritar. Não é isso, entende? Então, assim, quando a gente estava falando aqui do respeitar o outro, para mim, as duas coisas elas se complementam, obviamente, mas é nesse sentido, eu sei separar muito bem o que é a minha vida pessoal, né, o Marcos, o homem gay, etc e tal, né, mas do que eu tenho que construir de política pública. Então, entender dentro das diversas áreas da construção de política pública que eu estou, entender o que é pauta da infância, o que é pauta da juventude, o que é pauta da comunidade LGBT, o que não é pauta deles. Então, tendo essa consciência, facilita muito esse processo. Graças a Deus, até agora, não sofri nenhum tipo de repressão, de hostilidade ou de preconceito por relação a isso. Pelo menos não chegou até mim ou eu não percebi, né? Muitas das vezes eu passei por situações de preconceito na minha vida, discriminação, que eu nem percebi naquele momento, fui descobrir muito tempo depois. Mas é porque era tão insignificante que eu não tinha para que ficar prestando atenção naquilo. Porque o meu trabalho é tanta coisa. Tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra fazer do que ficar olhando. E graças a Deus, sim, minha rede de pessoas que estão mais próximas são pessoas que me respeitam. Inclusive pessoas que estão em diversas ideologias que talvez não se complementam, ou não se parecem, ou não são próximas das que eu acredito. E ótimo. Ótimo. Outro dia, uma pessoa pública da minha cidade, que é extremamente conservadora, extremamente ideológica, me chamou a tomar café. Fui lá, a gente vai tomar um café, vamos tomar um café, vamos conversar sobre diversas pautas. Não preciso ficar aguçando, entendeu? Esse cenário, né? Então, assim, é saber respeitar o momento, é saber se posicionar, saber respeitar o outro,
Óbvio, se alguém veio faltar com respeito comigo, a gente tem que também entender até onde vai, né? Quais são os limites para isso. Mas, assim, graças a Deus, até agora, tá tudo bem. E, então, para mim, assim, tá sendo muito natural, né? Porque não é o Marcos gay, é o Marcos. Perfeito. É isso, tá vendo? Arrasou. Bom, agora a gente dá uma respirada e bora fazer um jogo. Obrigado. Que quando eu vou. Mas não, vamos dar uma respirada agora. E a gente vai fazer um jogo com o Marcos. Marcos, mito ou realidade? Eu te falo uma frase e aí tu diz se é mito, realidade. Se quiser explicar, pode. Ou, dependendo de qual, eu pergunto por quê. Pra gente entender melhor, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Mito ou realidade? Jovem não gosta de política. Difícil essa, hein? Mas eu vou colocar como uma realidade. Posso explicar o porquê? Pode. Por que ele não gosta, talvez, de política? Porque a gente estava conversando o tempo todo do programa. Pertencimento. Ele entende que aquilo não é pra ele. Só que ele não entende a força que ele tem. Que aí é onde eu quero chegar. Então, pra mim, assim, se ele não gosta porque, pra que eu vou entrar nessas brigas? Porque pra juventude é tudo briga. E é só briga de egos, tá? Porque assim, não tá transformando nada, não tá mudando nada. Exatamente. Então assim, é só briga de ego. Se não tá transformando, pra mim é briga de ego. Então eu acredito que é a realidade por conta disso. Mas a gente tem que mudar esse panorama, porque assim, o jovem precisa participar da política. Exatamente. Falta oportunidade, não talento. No Mito. jovem. Mito. Um pouco de mito, um pouco de verdade, mas talvez um pouco mais de mito. Não é que não faltam oportunidades. Obviamente, não é que a gente não tem oportunidade para todo mundo. As oportunidades, elas são para todas as pessoas. Agora, o que você quer construir, você quer fazer, é outros 500. Porque, só para explicar por que eu tô falando isso. É assim... um processo de uma vaga de emprego. Todo mundo pode participar, não pode? Uma vaga, todo mundo pode participar. Agora, quanto você se esforçou para poder se candidatar, para poder estar preparado, para passar naquele processo seletivo e conseguir aquela vaga, é a diferença. Entendeu? Então, a oportunidade está ali. Sim. Entendeu? Então, assim, Enem. Enem é gratuito para a maioria das pessoas. Todo mundo pode fazer e tem gente que não quer fazer. Então, assim... Entendi. A oportunidade está ali. Vai avançando quem quer. Que a gente tem que sensibilizar todo mundo para isso. Projeto social pode mudar o destino de uma pessoa. Pode. Realidade, então. As redes sociais ajudam mais do que atrapalham a juventude. Mito ou realidade? Ajudam mais do que atrapalham. Isso. Nossa, que difícil essa aí. É tipo assim, se for pra estudar, trabalhar, ok. Se for pra ficar o dia inteiro na internet então, vendo bobagem... É isso, entendeu? Se for tipo... Mas vamos colocar um olhar generalista. É um mito, acredito eu. Né? Por que é um mito? Porque, assim, não está sendo utilizada da forma como deveria ser utilizado, entendeu? Tem muita gente que usa a rede social para ficar se deslumbrando lá com o apartamento, sei lá, de quem. Exatamente. Passa o dia inteiro ali, a pessoa no vídeo, no TikTok, enfim, mostrando, porque olha aqui, essa casa de milhões, que não sei o quê, olha, isso aqui foi X. E fica ali, conectado, parado ali, olhando o tempo todo, e não vai absorver outro conteúdo. Agora, se a gente usar a rede social para absorver um conteúdo mais denso, talvez a gente comece a trabalhar de uma forma diferente. Hoje, os jovens estão mais ansiosos e pressionados do que as outras gerações. Mito ou realidade? Realidade total. Ansiosos, eu realmente posso falar também que é realidade. Mas você acha que pressionados também? Total. Mas pressionados o quê? Sair da casa dos pais, arrumar um emprego, ter uma carreira sólida, ter o primeiro carro, o que é? Tudo isso. Tudo, porque a gente vê e aí nós não entendemos o time. Porque assim, para influenciador,
E não é uma crítica, tá? Não é nada disso, pelo contrário. Na verdade, cada um tem a sua profissão, seu trabalho, tem seu talento. Mas, para algumas pessoas, algumas oportunidades, elas aparecem mais rápida, talvez seja muito mais fácil. Então, assim, a pressão que eu falo é assim, porque tem gente que pega o celular e começa a gravar achando que daqui 2 dias vai ganhar milhões. E se não ganha, se sente tipo, ai, porque eu sou um lixo, porque eu sou péssimo, porque eu não nasci pra isso, eu não sei fazer nada na minha vida. Só que a pessoa não entende que às vezes pode ter outro talento. Então, assim, é essa pressão, porque é uma pressão que às vezes até a própria sociedade gera também para esses jovens, e isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar outros problemas na saúde mental também. Então, com certeza isso é uma realidade. O primeiro emprego ainda depende mais de indicação do que mérito. Mito ou realidade? Eu acho que isso já é um mito. Até por conta dos programas de aprendizagem que a gente tem. Então, assim, isso facilita muito o acesso. É que assim, tem gente que... Eu vou voltar de novo. Tem gente que acredita que no primeiro emprego vai ganhar ali seus 5, 6 mil reais, trabalhando 5 horas por dia. Ai, que entendeu? sonho, Home gente. office. Pode acontecer? Pode. Pode, Tem realmente. gente que realmente Sim. ganha isso e tá tudo bem. Só que isso não é a realidade da maioria das sim. pessoas. Né? A realidade da maioria das pessoas é ali. Ou entrar por um processo de jovem aprendiz, ou ter um primeiro emprego como auxiliar, estagiário. Vai ganhar seu salário mínimo? Vai ganhar. Cara, meu primeiro estágio, eu ganhava 300 reais. 300 reais. E era a época do projeto que eu fazia na escola, tá? Eu ganhava 300 reais. Se era 300, eu nem lembro, tá? Mas assim, óbvio, o poder aquisitivo da época era diferente. Mas assim, mês da época não era nada, né? E assim, eu ia feliz da vida. Porque ali eu aprendi muita coisa, nossa, conheci muita gente legal, pessoas maravilhosas que trago até hoje. Então assim, eu não fui pelo valor, eu fui pelo aprendizado. Então, as pessoas precisam também entender e esperar seu tempo. Até eu conquistar, ainda não conquistei aquilo que eu realmente quero, vai demorar um tempo. Então, é isso. Acho que a gente precisa trabalhar melhor a mente das pessoas nisso. A sociedade cobra maturidade dos jovens, mas nem sempre oferece apoio. Mito ou realidade? A sociedade cobra maturidade dos jovens, mas nem sempre oferece apoio. Mito ou realidade? Nossa, é uma questão, eu tô pensando, sabe por quê? Porque assim, se eu falar que é realidade, eu tô falando que a sociedade cobra maturidade do jovem, né, mas não tá oferecendo apoio porque, né, assim, porque a gente chama ele de maturo, mas o que é o jovem maturo? Aí se eu falo que é mito... Tem um outro lado meu também que acredita que pode ser uma realidade. Mas, primeiro, eu acho que assim, não é que a gente... Né, aí eu vou falar como sociedade, não vou falar como Marcos. Vou falar como Marcos. Não é que uma cobrança, talvez, no meu olhar, na minha perspectiva, de maturidade. É um olhar de responsabilidade. De senso de, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, tudo bem? Entendeu? Não e aí é a contraponto do apoio ali. Porque o apoio, talvez, pra mim, eu fiquei mais balançado ali na pergunta. Mas é assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, tá? Ok? É isso que você quer? É isso que eu quero. Então vai lá, se arrisca. Faça, porque da mesma forma como a gente precisa cobrar, a gente precisa deixar as pessoas também livres pra poder fazer aquilo, né, que ela acredita que tem o seu direito. Sim. Vai dar errado? Aí eu preciso vir ali acolher. Falei, mas tá tudo bem, vem cá. Diversidade e inclusão ainda são temas mal compreendidos pela população. Mito ou realidade? Realidade total. Difícil. Total. Nossa, é muito mal compreendido. Muito mal compreendido.
A mudança, na verdade, que as pessoas não entenderam, tem seu lado positivo, tá? Que é exatamente isso. É que as pessoas hoje falam. Elas falam quem elas são, elas, né, se é uma pessoa com deficiência, as pessoas enxergam ela como uma pessoa, né, que tem a sua deficiência, tem que ser respeitada, ela tem os direitos dela garantido. A pessoa é gay, lésbica, bi, ela não tem problema de falar. Então, isso é o saldo positivo de tudo isso. Mas a sociedade não compreende o que é tudo isso. O impacto de tudo isso. Isso, pra mim, é a realidade. Muita política pública boa não chega na ponta. Mito ou realidade? Um pouco de mito, um pouco de realidade. Por quê? Porque, na verdade, as políticas públicas, elas são pra ponta, né? O que falta é isso, a gente conseguir comunicar mais, as pessoas se interessarem mais para que elas conheçam aquilo que está acontecendo. Então, cada vez mais que a gente fala, que a gente mostra os nossos programas, a gente mostra o que a gente está fazendo, as pessoas vão conhecer, né? Exemplo, não tem uma pessoa, talvez até o final do dia de hoje, serão poucas as pessoas que vão desconhecer que a Mariah Carey vai vir pro Brasil no final do ano fazer o show de Natal dela. Existiu um trabalho de comunicação para isso, existiu um apelo, óbvio, uma iniciativa privada, uma iniciativa, né? É um exemplo muito fora do contexto aqui, mas que conecta aqui também. Então, assim, as pessoas se interessam pela curiosidade, por saber daquilo. Ai, o Itaú foi lá, colocou um negócio de gelo no meio da Avenida Paulista, começou a derreter. O que tem ali? As pessoas ficaram curiosas por isso. Agora, você vai falar sobre política pública para as pessoas não estão nem aí. Então, assim, falta as pessoas querem vir atrás, entender. Interesse, olha, né? é isso. Entendeu? Não é só interesse em ver o show da Mariah no final do ano, entendeu? Entendi. É interesse também no dia a dia, do que a gente pode contribuir. Exatamente. Bom, encerramos nosso jogo e chegamos ao fim do nosso episódio. A gente tinha muito mais coisa pra falar, galera. Bom, está convidadíssimo para um próximo episódio pra gente vir falar sobre os avanços do seu trabalho lá na prefeitura, pra cidade de Santos e tudo mais, tá bom? Bom, quero te seguir, acompanhar teu trabalho. Onde é que eu te acho? Só me dá um oi no Instagram. @oimarcos. Lá Olha, no Instagram. fácil, tá vendo? É só me dar um oi lá. E aí consegue te acompanhar, consegue conversar me acompanhar, e tudo mais. conversar. A gente troca uma ideia também. Eu adoro conversar também, então tô aí. E assim, tô aberto para todas as, né? Não tenho opinião fechada sobre as coisas, isso que é mais importante. Então assim, tô super aberto para bater papo também com as pessoas. Bom, e pra gente encerrar de vez, se pudesse deixar um recado assim pra galera jovem que se sente invisível e tudo mais, o que você falaria? Bom, eu vou olhar ali pra câmera para falar direto com as pessoas. Mas, por mais que seja algo que a gente já tem ouvido muito falar também, mas nós não podemos desistir dos nossos sonhos e não podemos perder as nossas identidades. Eu era um menino que talvez ali eu nem entendesse quais eram as oportunidades que eu tinha. Então, eu estou chegando próximo, ou talvez nem sei onde vou chegar, mas de alguma forma estou aqui para transformar a vida de alguém. E para mim, o meu lema é esse: eu prefiro transformar a vida de uma pessoa, efetivamente, do que falar para o mundo que estou transformando o mundo inteiro. Mas é isso, acho que é a gente não perder os nossos sonhos e as nossas identidades, porque é isso que muda o futuro. É isso. É isso. Obrigado, viu? Obrigado a você. Pessoal, quer me seguir no Instagram? @VitorLeute. Segue também o Tauricast no TikTok e no Instagram. @Tauricast. QR Code tá aí na tela pra vocês lerem, pra quem tá assistindo na TV e já ir lá seguir. Pra você que tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa um comentário pro Marcos que ele vem responder ou ele manda pra gente e a gente responde aqui como Tauricast.
tá aí assistindo pela TV, abre o telefone e se inscreve aí no canal, tá? Episódios do Tauricast novos toda quarta-feira. Na quinta, sexta, segunda e terça, os cortes maiores aqui no YouTube. Ou os cortes menores e de vários episódios de outras temporadas, você assiste lá no TikTok, tá bom? Tá nas plataformas digitais escutando a gente? Dá pra seguir também e deixar um comentário, tá bom? Marcos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um prazer e tá convidado para voltar numa próxima. Obrigado mesmo estar com vocês, foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.